Abra sua Bíblia em Gênesis. Hoje ainda a gente vai comemorar o Dia das Mães daqui a pouco, né? Então não dá para, como diz a minha esposa, encher linguiça, né? A gente vai ler dois textos. O primeiro está em Gênesis 33. É um texto que eu acredito que eu já li aqui em Tijuca pelo menos uma vez. Acredito que sim. Gênesis 33. Gênesis 33, do 13 ao 14. Depois a gente vai ler Hebreus 12, do 1 ao 3. Pedi à irmã Silvane hoje de tarde, né, para fazer o convite do culto e já colocar o tema da mensagem no convite. Deus me deu com antecedência, né? Então, Gênesis 33. Quem achou aí? Versículo 13 e 14. Respondeu-lhe Jacó: Meu senhor, sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, todos os rebanhos morrerão. Passe, meu senhor, adiante de seu servo, e eu seguirei conduzindo-os pouco a pouco, conforme o passo do gado, que está diante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Amém? Agora, Hebreus 12, do 1 ao 3. Hebreus capítulo 12, versículo 1 até o 3. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. E quem ainda não tem uma Bíblia, adquira uma numa livraria evangélica cristã mais próximo da sua casa. Ou baixe um aplicativo de Bíblia no seu celular, deixe ele no modo silencioso durante o culto e preste atenção no que o pastor está falando. Pastor contando piadinha gospel. Hebreus 12, 1 ao 3. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo, pela alegria que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por, mais uma vez, nos dar uma mensagem para compartilhar com a tua igreja. E mais uma vez nós queremos dizer que o teu Espírito tem liberdade nesse lugar. Fala conosco, Senhor, nessa noite, aquilo que o Senhor deseja comunicar à tua igreja. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Então vamos lá, vamos repetir o tema da mensagem hoje. Eu queria que você olhasse para essa pessoa perfumada, cheirosa, que está do seu lado, né? E que você dissesse assim para ela: será que não estamos muito acelerados? Pergunta para essa pessoa do outro lado agora: será que não estamos muito acelerados? Então é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite, né? Sobre aceleração. Recentemente eu tive a oportunidade de participar de um congresso aqui na cidade de Balneário Camboriú, que acontece todos os anos, chamado CAP. Esse congresso é organizado pela Igreja Embaixada do Reino de Deus, na qual o meu irmão, o pastor Maicon, é membro dessa igreja na cidade de Itapema. Então, esse congresso é um congresso que ele acaba atingindo muito a parte dos empresários, né?
embora que não seja apenas para empresários, mas é um congresso de capacitação para líderes, para mentores, para empresários, enfim. Mas é aberto ao público, né? E esse ano o apóstolo Renê esteve ministrando, que é o nosso mentor, né? Esteve ministrando pelo menos 2 vezes. E aí então, por honra a ele, eu fui lá participar, né? E acompanhar de perto esse evento que eu já tive desejo de participar, mas não havia uma direção específica para isso. Esse ano nós entendemos que deveríamos estar lá e nós fomos, né? E um dos assuntos principais do CAPS, do começo ao final, foi falado sobre aceleração. Foi ministrado muito sobre aceleração, muitos pastores tocaram nesse assunto. E esse assunto, ele é um assunto, eu digo, extenso, vasto e ao mesmo tempo importante e delicado. Nós acabamos de ler aqui para vocês 2 textos que são quase um antônimo um do outro. O primeiro texto que eu li fala do encontro de 2 irmãos, Jacó e Esaú. E Jacó, se dirigindo ao irmão, o irmão Esaú convida ele a andar numa velocidade um pouco mais acelerada, e ele se recusa a andar nessa velocidade acelerada. Ele responde ao seu irmão: não, meu senhor. Você sabe que os meus filhos são tenros. Eu tenho comigo ovelhas, vacas de leite, e se eu forçá-los a caminhar demais num só dia, todos o rebanho morrerá. O meu senhor pode passar à minha frente. O senhor pode ir no ritmo maior, o senhor pode ir acelerado na minha frente, não tem problema. Eu porém, Jacó falando, Jacó aqui já não era mais Jacó aqui era Israel, porque ele já havia lutado com o anjo e ele havia prevalecido. Aqui já não era mais Jacó, aqui era Israel. Israel aqui toma uma decisão: eu vou seguir conduzindo o meu povo, os meus filhos, o meu rebanho, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegamos ao meu Senhor em Seir. Aqui a gente vê Israel diante do seu irmão tomando uma decisão: olha, eu não quero viver acelerado, eu não quero andar nessa correria desse mundo, eu não quero seguir o ritmo do mundo, eu tenho outro ritmo, e o meu ritmo diz respeito ao ritmo da minha família, dos meus pequenos que caminham comigo. Se eu quiser andar nesse ritmo do mundo louco, provavelmente os meus pequenos vão sofrer, provavelmente a minha família vai sofrer, porque o ritmo do mundo nem sempre é o ritmo de Deus. Como estou entendendo? Mas, em contrapartida, o autor aos Hebreus, que alguns acreditam que possa ser Paulo, embora que a carta aos Hebreus não tem autor, né? Alguns acreditam que poderia ser Priscila ou Áquila, e tem muitas suposições. Eu particularmente acredito que era Paulo, porque eu já estudei a carta de Hebreus versículo por versículo, e tem algumas pistas ali que, ao meu ver, era Paulo, né? Mas ninguém tem como provar isso, né? Mas aqui o autor aos Hebreus, ele vai fazer uma colocação. Após ele relatar a galeria dos heróis da fé, que você lê isso em Hebreus capítulo 11, ele relata inúmeros heróis de fé. Aqui eu posso destacar alguns, né? Abraão, Noé, Isaac, Jacó, José, Moisés, Gideão, Baraque, Sansão, Davi, Samuel. Então, ele relata uma lista de heróis da fé. Capítulo 11 de Hebreus é chamado a Galeria dos Heróis da Fé. E depois de ele relatar todos esses heróis da fé,
ele conclui a explicação, a exposição, dizendo: portanto, visto que nós estamos rodeados de tantos heróis de fé, de tanta gente que deu bom testemunho, de tanta gente que tem feitos poderosos, de tanta gente que fizeram coisas incríveis para Deus, diante dessas pessoas que deixaram um legado para nós agora somos compelidos, intimidados, constrangidos a deixar de lado tudo aquilo que nos embaraça, todo o pecado que está perto de nós, e somos agora encorajados a correr também a nossa carreira da fé, com perseverança, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Veja que o autor aos Hebreus, ele não nos convida a uma caminhada da fé. Ele não nos convida ao passo da fé. Ele nos convida à corrida da fé. Então a gente vê que aqui, o autor aos Hebreus já está nos chamando para um outro ritmo. Lembra que o Espírito Santo tem falado muito com a gente sobre um novo nível? E eu acredito que esse novo nível realmente vai nos levar a andar num novo ritmo. E o ritmo que Deus quer nos levar é um ritmo onde eu vou deixar de ser menino, deixar de ser bebê, e agora eu vou me tornar um adulto espiritual. Qual que é a diferença? O bebê, quando ele está aprendendo a andar, ele engatinha. Quando ele aprende a andar, ele anda. Mas depois que ele já está seguro na pisada, seguro na caminhada, ele agora já pode correr. Quando estou entendendo? Então Deus respeita os nossos processos. Deus respeita as nossas fases. Existem fases da vida que a gente vai engatinhar. Tem fases da vida que a gente vai até rastejar. Exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Ela rastejou até chegar em Jesus. Existem momentos que eu vou caminhar. Existem momentos que eu vou até parar. Mas Deus quer nos levar nesse nível de correr. E por que Deus quer nos levar no nível de correr? Porque Deus tem pressa. O Espírito Santo me lembrava, antes de vir para cá, Deus tem pressa. Eu não sei se eu já falei aqui para vocês, a primeira vez na vida que eu escutei essa frase, Deus tem pressa, eu rejeitei. A segunda vez que eu ouvi essa frase, Deus tem pressa, eu também rejeitei. E por que eu rejeitei? Eu me lembro de um dos encontros face a face com Deus, que nós organizamos há mais de 15 anos atrás, e uma das pessoas que chegou do encontro, na noite da chegada do encontro, a gente normalmente dava um microfone e dava oportunidade para as pessoas compartilhar um pequeno testemunho de como foi o encontro. Tremendo! E eu me lembro de uma das pessoas dizerem: Deus falou comigo lá no encontro face a face com Deus. E Deus disse para mim: eu tenho pressa. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvia esses testemunhos, eu tenho pressa, Deus tem pressa, isso não soava bem no meu ouvido. Porque quando eu olho para Jesus, recebendo a notícia de que seu amigo Lázaro estava a ponto de morrer, poxa, Jesus não podia pegar um jumento, não podia pegar um cavalo, ele não era amigo de Lázaro. Ele não podia pegar um cavalo, já que é bem mais rápido que o jumento, né? E sair correndo em direção à casa de Lázaro. Mas Jesus não fez isso. Jesus disse: isso que está acontecendo com Lázaro é para a glória de Deus. Deus tem um propósito em tudo isso. Jesus não acelerou o passo. Jesus continuou na sua cadência. E quando ele chega na casa de Lázaro, Lázaro já tinha morrido. E Marta já chega repreendendo Jesus.
Senhor, se você estivesse aqui antes, né, meu irmão não teria morrido. Embora que eu sei que, né, ainda agora, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Né? Mas a verdade é que Jesus não acelerou o processo, ele não acelerou o passo. Então eu sempre entendi dessa forma, que Jesus respeita o processo e respeita o propósito. E era propósito de Deus que Lázaro morresse. E era propósito de Deus que Jesus orasse pela ressurreição. E por isso, Jesus não acelerou o passo. Mas, depois eu fui entender, amados, o que Deus estava querendo comunicar o dia que nós estávamos na Associação do Bruém, lá em Brusque. Quem já ouviu falar do Bruém? Agora existe mais o Bruém, né? Lá em Brusque, onde hoje é o escritório nacional da Havan, fica do lado da Havan, ali era uma loja chamada Bruém. E nós também fazíamos compras nessa loja. E um dia a gente foi, e a Bruém tem 2 andares, né? E um dia a gente foi no Bruém para comprar uma lembrancinha, acho que para minha filha, para mim que sim. A gente estava com a madrinha dela junto. E estava também com o filho da madrinha, acho que era o Ariel. E nós estávamos indo para comprar alguma coisa. E de repente, a Ana Cristina, minha filha, minha primogênita, ela sai correndo na frente. Ela sobe a escada do Bruém. E lá de cima, ela tira do pulso um reloginho que ela tinha ganhado da Barbie. Reloginho da Barbie que ela tinha ganhado da madrinha dela, que hoje é a pastora Márcia. Alguns aqui. Alguns aqui conhecem a pastora Márcia, né? E a Ana Cristine para no último degrau da escada, ou no penúltimo degrau. Ela olha para baixo, e eu estava lá no primeiro degrau, ainda começando a subir a escada. Ela para e ela olha para baixo, ela tira o reloginho de pulso, o reloginho da Barbie. Ela tira, ela aponta para mim o reloginho. Ela devia ter uns 5 aninhos ou 6 aninhos. Ela aponta o relógio para mim e ela, com 6 aninhos de idade, ela começa a fazer assim. Olhando no meu olho, ela começou a fazer assim. E ela olhava sério no meu olho e fazia assim. E de repente ela terminou de fazer isso, ela botou o reloginho no pulso e continuou subindo a escada. Foi no meio da escada que ela fez isso, não foi no último degrau não. Na hora que ela começou a fazer esse gesto, o Espírito Santo começou a falar comigo. O Espírito Santo começou a falar: Cristian, preste atenção no tempo. O tempo está acabando. O tempo está acabando. Meu Deus, naquele dia eu entendi, porque mais de uma pessoa chegando do encontro face a face, não foi só uma, disse: Deus tem pressa. Porque, amados, embora que nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus, mas Ele sabe. Nós não sabemos, mas Ele sabe. E esse dia está se aproximando. E por isso Deus tem pressa. Amém, meus amados? Então, nós precisamos corrigir o nosso passo. A palavra de Deus, um dos textos bíblicos que o pastor Dalcin mais ama, né? Que ele não se cansa de falar. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, esse texto está falando sobre firmeza e constância, né? Eu gosto da expressão marche, né? Moisés, diga ao povo que marche. Então, eu sou firme e constante. Estou marchando. O meu general é Cristo, né? Ele vai à frente. Então, a marcha já é outro ritmo, né? A marcha já não é caminhada e já não é corrida. Ela é um ritmo constante.
Esse é um ritmo que eu vejo que a maior parte do tempo a igreja ela é levada a andar. É uma marcha. Né? Mas eu quero crer, diante do texto de Hebreus e outros textos na Bíblia, que eu poderia citar aqui, não quero encher de versículo, né? Mas outros textos falam sobre corrida. Né? Como, por exemplo, 1 Coríntios 9, 24, o apóstolo Paulo vai dizer que todos que correm no estádio, todos correm, mas só um leva o prêmio. Corram de tal maneira que o alcanceis. Então, mais um texto falando sobre correr. Então, Deus quer nos levar para esse lugar. Só que tem uma coisa. Antes da gente chegar nesse lugar, porque Deus tem pressa, quando estão entendendo, pressa no evangelismo, pressa na salvação das almas, pressa na proclamação do evangelho. Tem um texto, né, que ficou muito famoso por um cantor gospel, né? Que é aquele cantor que canta aquela música, né? Minhas lamparinas estão acesas, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Esse cantor, ele, numa de suas mensagens, ou uma de suas músicas, ele faz citação do texto de 2 Pedro 3,12. 2 Pedro 3,12 diz, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Tem uma outra passagem bíblica que diz, apressando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo dissolverão e os elementos ardentes se fundirão. Então, existem versões que falam apressando a vinda do Senhor. Então, alguns teólogos e pastores acreditam. O que significa isso? Apressando a vinda do Senhor. Significa que eu preciso parar de procrastinar. Aquilo que Deus já mostrou que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso me adequar ao Evangelho, me adequar ao caminho da cruz, me adequar a Jesus, são transformações, são mudanças de hábito, são comportamentos, são decisões que eu estou adiando, estou empurrando com a barriga, e eu preciso realmente decidir, eu preciso realmente mudar, eu preciso me arrepender, eu preciso realmente corresponder àquilo que Deus está pedindo de mim, de uma vez por todas. Parar de procrastinar. Para que eu possa então me ajustar ao padrão de Deus para a minha vida e então correr essa corrida. Eu estou entendendo. Agora, Deus me deu aqui algumas coisas. Porque o título, né? Será que não estamos muito acelerados? Porque embora que Deus nos chama para correr uma corrida da fé, embora que nós precisamos muitas vezes nos adequar a algumas situações que o mundo nos pede, né? Porque o mundo que a gente vive hoje é um mundo acelerado. Hoje tem pessoas que não entendem, por exemplo, que o WhatsApp não foi criado para... O WhatsApp não é um telefone, né? Que você liga para a pessoa e a pessoa tem que te atender e responder. O WhatsApp não tem o mesmo mecanismo. Mas tem pessoas que, se você não responder o WhatsApp imediatamente, e se tratando de negócios e vendas, o cliente simplesmente ele já vai para o próximo concorrente e compra do concorrente. Quando uma pessoa quer comprar muito algo, né, principalmente se a pessoa está com ansiedade, né, ela te chamou. Se você não respondeu na hora, ela já vai para o outro. E quem atender primeiro e der um bom atendimento, vai faturar. Por quê? Porque o mundo é assim. Ele não tem paciência de esperar. As pessoas vivem aceleradas. Então eu preciso também estar atento a isso. Na igreja, né? Na igreja, se tiver um BO para resolver, dependendo do tipo do BO, e
E esse BO precisa ser resolvido pelo pastor. Dá um exemplo, vamos chamar a responsabilidade do pastor, né? Mas pode chamar para você também. E você demora muito para responder, pode não dar mais tempo. Um casamento, uma situação que não foi resolvida, um problema que não foi curado, uma coisa que a gente vai empurrando com a barriga, se eu demorar muito para resolver, pode não dar mais tempo. Então tem coisas que exigem velocidade. Tem coisas que exigem velocidade. Mas, ao olhar o exemplo de Israel, eu preciso, no mínimo, ficar reflexivo. Porque a velocidade, ela tem um risco. Eu estava pedindo para o ChatGPT fazer um levantamento para mim sobre o percentual de acidentes trágicos quando um veículo está parado, se deslocando em baixa velocidade e se deslocando em alta velocidade. Menos de 1% dos acidentes envolvendo fatalidade acontece quando o carro está parado. Quando o carro está parado, acidentes envolvendo morte equivale a menos de 1%. Quando o carro está numa velocidade até 40 km por hora, já foram diagnosticados 10 a 20% de acidentes envolvendo fatalidade, acontece até 40 km por hora. Normalmente são atropelamentos urbanos, acidentes envolvendo ciclistas, idosos e crianças que são mais vulneráveis. E presta atenção, 70 a 90% dos acidentes fatais acontecem quando o veículo está acima de 60 km por hora. Normalmente acontece em rodovias, onde a energia do impacto cresce com a velocidade. Então, alta velocidade, 80% dos acidentes. Baixa velocidade, 15 a 19%. Carro parado, menos de 1%. Então, como dizia lá em Nova Trento, em italiano, de pian pian, você vai lentando. Devagarzinho, você vai longe. Forte, você vai na morte. Rápido demais, é perigoso. Então, amados, eu preciso da sabedoria que vem de Deus, para que nessa corrida da fé eu não venha atropelar alguns processos. E aí Deus me deu algumas perguntas para fazer para a igreja. Estamos exercitando o hábito da contemplação? O Espírito Santo aqui falou sobre dracmas que se perderam, né? Ao longo do caminho, né? Uma dracma que a igreja de Jesus tem perdido, a humanidade tem perdido, não estou dizendo que toda a humanidade e toda a igreja, mas uma parte da igreja, é o hábito da contemplação. O que é contemplar? Tem até uma música que a gente canta na igreja, né? Quando atravesso bosques e florestas, eu vejo além pássaros a cantar, né? A contemplação é quando você para contemplar os pássaros cantando, as nuvens, a criação, a beleza do olhar de uma criança, como diz uma música da pastora Fernanda Brum, né? Ou às vezes até um olhar triste do teu cônjuge, do teu filho, que a correria da vida às vezes faz passar despercebido. Você passa, você nem percebe que a sua esposa estava triste, você nem percebe que o teu marido não estava legal, não percebe como que estava o estado emocional do filho, porque é tanta correria,
que eu posso, de repente, passar despercebido. E se eu não percebo, eu não dou bola. E se eu não dou bola, aquela despercepção pode gerar um acidente ali na frente. Pode gerar um problema grave lá na frente. Então, uma dracma, dentro desse tema de aceleração, uma dracma que é preciso resgatar, é o hábito da contemplação. É parar para ver. Ó, aquela bonequinha que está andando ali, ó, de rosa, se a gente parar 2 minutinhos para olhar para ela, a gente vai ver que é uma pintura, né, que o Luiz e a Silvana conseguiram fazer, né? Mas é uma verdadeira pintura, né, para não dizer boneca, né? Mas como é que eu descubro que é uma boneca e uma pintura? Porque eu tenho que contemplar. Se eu não parar para ver, eu vou dizer, uma menina igual a todas as outras, não tem nenhuma diferença, né? Mas aquela ali é uma pintura, né? Capricharam, né? E a avó vai dizer amém, né? Então, quando a gente para contemplar, a gente consegue ver detalhes que a velocidade não nos deixa ver. Quem tem muito o dom da contemplação, até como profissão, são os fotógrafos, não é verdade? Sim. Os fotógrafos, eles conseguem contemplar as imagens. E quando a gente contempla, a gente vê detalhes. A gente vê coisas que ninguém vê. E o hábito da contemplação, amados, ele precisa ser resgatado. Davi, ele disse, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa habitar todos os dias na casa do Senhor para contemplar a beleza da sua formosura e aprender no seu santuário. Então Davi, ele queria estar na casa de Deus para 2 coisas: contemplar a face de Deus e aprender a sua palavra. Mas como é que eu vou contemplar Deus se eu não parar para estar com Ele? Se eu não tirar tempo para estar com Ele? Uma das minhas frases que mais marcou meu ministério, no início do meu ministério, porque a gente fez muito retiro, a gente fez muitos encontros com Deus. Muitos. Encontro, reencontro, fruto fiel, consolidando fruto fiel, multiplicando fruto fiel, revisão 1, revisão 2, né? Encontro de casais. Era tanto retiro, a gente vivia fazendo retiro, era todo final de semana. Mas eu sempre falava a mesma coisa, culto após culto. Não espere um próximo retiro, embora que em nome de Jesus vai sair logo vai sair um aí, tá? O pastor está com umas ideias. Não espere. E tem também um novo encontro que o apóstolo René lançou lá em Manaus, que é um encontro atualizados. É um novo encontro que já lançaram lá em Manaus. Logo vai chegar aqui, né? É um encontro atualizado, que já está um sucesso, né? Tá um comentário, já está na internet, né? É um novo governo do Espírito Santo. Mas, eu sempre bati, e vai ser bênção, mas eu sempre bati nessa tecla. Nós não deveríamos depender de um retiro, ou de um congresso, ou de um encontro, para ter novos encontros com Deus. Eu preciso provocar esse encontro. A palavra de Deus diz em Jeremias: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas para isso eu preciso parar. Eu preciso buscar o Senhor. Eu não posso esperar um próximo encontro, um próximo congresso, um próximo seminário. Eu tenho que tirar tempo para estar com Ele, para estar a sós com Ele. Amém? E isso exige desaceleração. Porque ninguém vai conseguir ter um encontro com Deus, parar para estar com Ele, se eu não desacelerar. Tem gente que está tão acelerado que a pessoa não consegue me parar. Uma vez eu repreendi um casal de empresários. Eu peguei uma carona com esse casal de empresários e eu percebi que o casamento deles estava indo para o brejo. E pelo Espírito Santo, eu adverti aquele casal.
Eu disse, puxa o freio, presta atenção. Eu pergunto para vocês acham que aquele casal me ouviu? Vocês acham que aquele casal deu ouvidos para mim? Não deram. Sabe o que aconteceu? Se divorciaram. Porque quando a gente está muito acelerado, geralmente quem vai sofrer, geralmente, é os meninos. Lembra de Israel? Eu vou seguir no passo dos meninos. Quem sofre é quem está perto, é a família. É os meninos, é o cônjuge. A aceleração demasiada vai trazer prejuízo, principalmente para quem está perto. Porque quem está longe, irmão? Quem está longe, está longe. Mas quem está perto, às vezes não suporta. Né? É o famoso pai ausente, marido ausente, esposa ausente. Quem aqui já ouviu a frase, no dia do aniversário, ou Natal, né? Filho não quer presente, filho quer presença. Isso é real, não é? Eu sou de uma época que a ovelha não queria presente, a ovelha queria presença. Eu estou achando que na nossa geração agora a ovelha quer presente, porque não tem muita gente solicitando a presença do pastor, né? Mas seria muito bom que o pastor estivesse presente. E quanto mais presente, melhor. Que às vezes o pastor vê coisas que ninguém vê. Para quem não sabe, eu acho que todo mundo aqui já sabe, né? Por que Jesus chama a gente de ovelha. Porque a ovelha é um animalzinho que não enxerga muito. Ela precisa do pastor que vai à frente para mostrar o caminho. Por isso que um dos títulos dado a nós, né, que pastor também é ovelha, né, é ovelha. A ovelha tem visão míope, ela enxerga pouco. Então, quanto melhor o nosso relacionamento com os nossos pastores, menos a gente vai errar. Eles não substituem o sumo pastor, né? Mas eles têm um propósito na nossa vida. É importante. E já aqui dando uma palhinha, né? Esse novo encontro, eu atualizei. Esse tema aí é um dos temas principais, é um dos temas que é abordado. Né? Ovelha não pode andar longe do seu pastor. Ovelha que anda longe do seu pastor vai ter problema. Porque nós não fomos criados para estar longe de pastor. Para isso Deus levantou pastores. Se eu achar que eu não preciso de um pastor, eu estou sendo, no mínimo, orgulhoso. Né? Então nós precisamos reconhecer que precisamos. Por que eu fui até o CAP? Porque o meu pastor ia estar pregando ali. E agora, em junho, a gente vai no congresso lá em Manaus. Já estamos com a passagem comprada. Graças a Deus. Para estar mais perto do pastor. Nós precisamos estar perto daqueles que Deus levantou sobre a nossa vida. Amém? Eu vou falar só mais um assunto hoje. E aí a gente continua, virou sério. Eu não estou nem no começo do meu esboço. Eu estou só na segunda frase. Agora eu vou do meu esboço. Então é sério mesmo. É sério. Então, já vou avisando, quem quiser saber a continuidade da série vai ter que vir no culto. E é no próximo. No próximo é a pastora Alice, né? Vamos ter uma pausa. Essa série vai longe. Então, amados, só mais um item da nossa série. E o pastor, então, siga, se inscreva e siga. Então, primeiro ponto. Estamos exercitando o hábito da contemplação? Número 2, estamos exercitando a meditação? A palavra de Deus diz no Salmo de número 1, o pastor Cristo citou esse salmo aqui da última vez, no último culto que a gente esteve aqui. Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Mas aqui eu quero fazer um comentário importante. Eu já vi pastores e até famosos, detonarem quem não tira tempo para meditar na Bíblia. No sentido de que está falando da leitura do papel, Eu particularmente acho, amados, que Deus não é religioso. Se você estiver ouvindo um livro bom, que tem a Bíblia nele, você está meditando na Bíblia. Se você estiver ouvindo um pregador que está pregando a Bíblia, você está ouvindo a Bíblia. Agora, é claro que esses recursos que temos hoje, claro que não vai substituir também a meditação no papel. Não vai substituir. A meditação do papel é importante. E ela é necessária. Eu tenho coisas que Deus fala diretamente comigo só quando eu estou meditando no papel. Quando eu paro para ler o papel, Deus começa a falar comigo nas entrelinhas. Essa semana Deus me deu uma mensagem, uma direção de algo que eu precisava fazer, algo muito importante, que precisava acontecer em um determinado momento, e se eu não paro para ler, eu não teria ouvido a voz de Deus com tanta nitidez, e eu não teria feito o que Deus queria que eu fizesse naquela hora. Então é importante, quando você para ficar sós com Deus, e meditar na palavra e ouvir a palavra, porque a palavra é o próprio Jesus falando, Ele é o verbo, Ele é a palavra. Estou até dando uns negócios em teologia. É Deus. Então, é importantíssimo. Mas, tem aquele dia, amados, que você fez o teu planejamento e deu tudo errado, você não conseguiu parar. Ou é só comigo que acontece isso? Tem aquele dia que dá tudo errado, tem aquele dia que você planeja uma coisa, hoje eu vou para a academia, não vai. Eu vou no mercado, não vai. Fura o pneu, a criança fica doente, deu um BO não sei aonde, apaga incêndio ali. Teu plano, o homem faz planos, mas o propósito de Deus é que vai permanecer. Então tem dia que não vai dar tempo de ler. Mas aí, bota um fone de ouvido, conecta o teu celular ali numa pregação, e sai ouvindo dentro do carro. Eu estou... Esse celular, vamos ver, esse microfone, Alô. Então eu, amados, eu não perco, não dou mole, Quando a palavra de Deus diz fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, como é que se fortalece no Senhor? Tem muitas maneiras, mas a principal ainda é essa, É comer da palavra. Não custa repetir, Porque vocês estão careca de saber, O corpo se alimenta de arroz, feijão, carne, salada, Mas o espírito se alimenta do quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Agora, se eu não conseguir ler ela no papel e eu estiver ouvindo ela em áudio, tem algum problema? Não tem. É palavra também. Se eu estou escutando... A fé vem pelo ouvir. Então, se eu estou escutando uma boa pregação, um louvor abençoado, tudo isso vai alimentar a minha fé. O que eu não posso é não fazer nada, Mas nem todo dia você vai conseguir parar para ficar no papel. Pode acontecer que não dá. O importante é que a gente não deixe de meditar na palavra. A gente é muito religioso, vamos falar a verdade. A gente é muito religioso, porque a gente acha que tem que ser só de um jeitinho. E com Deus não tem um jeitinho, irmão. Deus tem... o importante é que você tenha comunhão com Ele. Se vai ser em áudio, se vai ser através de louvor, se vai ser Bíblia papel, se vai ser através de um livro bom. Não importa, o importante é que você tire tempo para estar com Ele. Amém. Deus é bom. Amém? Amém? A minha esposa, de vez em quando, ela me lembra, Cristian, eu vou te lembrar, porque a minha esposa é minha mãe na fé, então ela tem autoridade, Cristo, eu vou te lembrar o que significa meditar. Meditar é você pegar um versículo, não é a Bíblia inteira. Pastor, porque não tem tempo para ler a Bíblia. Então pega um versículo e você vai ficar meditando o dia inteiro nele.
E o que é meditar? É ruminar. Lembra do boi? O boi quando come capim fica... Então você vai pegar um versículo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ó, peguei só a parte A do versículo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Você vai ficar o dia inteiro meditando nisso. O dia inteiro pensando sobre isso. Refletindo sobre isso. O que Deus quis falar sobre o prazer na lei dele. Aí você vai ficar o dia todo pensando, o que é prazer? O que é lei do Senhor? E aí você vai pensar, prazer na lei, prazer na lei, prazer na lei, o dia todo, prazer na lei. Deus quer que eu tenha prazer na lei, prazer na palavra, prazer nas escrituras. O que é prazer? Prazer é algo que a gente sente quando a gente come uma comida boa, quando a gente faz uma coisa, né? Boa. Então, Deus quer que eu tenha prazer em estar com Ele, prazer na palavra dEle. Maria escolheu a boa parte. Maria tinha prazer de estar com Ele. Então eu vou ficar pensando o dia todo sobre isso. Isso é meditar, né? Veja que eu não preciso nem abrir a Bíblia. Se você pegar um versículo bíblico daquela caixinha de promessa e você ficar o dia inteiro meditando naquele versículo da caixinha de promessa, você já cumpriu a palavra. O religioso vai dizer, não, mas isso é muito pouco. Não, se eu não ler pelo menos 4 capítulos da Bíblia, eu estou em pecado. Claro que se eu tenho o objetivo de ler a Bíblia toda no ano, eu vou ter a leitura corrida também. Se eu ler 4 capítulos por dia, aproximadamente, em um ano eu leio a Bíblia toda. Isso também é importante, eu procuro fazer isso. Mas, se eu pegar um versículo para meditar no dia, eu já estou fazendo o que a Bíblia diz. Porque às vezes a gente quer complicar as coisas, a gente às vezes deixa de fazer o simples, porque a gente está pensando numa coisa, meu Deus, porque eu tenho que ler 10 capítulos por dia, porque senão eu nem sou crente, e aí eu nem leio nenhum. Né? Então leia, nem que seja uma página de um livro, uma página da Bíblia, mas leia. Se alimente, escuta a metade de uma pregação, mas escuta. Amém? O importante é que eu pare para ouvi-lo. Pare para estar com ele. Para encerrar, Atos 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Vou pegar uma caneta aqui para marcar onde é que eu parei a minha pregação. Atos 17, 11. A palavra de Deus fala sobre os bereanos, né? Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então aqui a Bíblia está elogiando, né? Um povo que morava numa região chamada Bereia, e essas pessoas, enquanto Paulo e Silas estavam na sinagoga ensinando as Escrituras, a Bíblia diz que estes bereanos, eles examinavam nas Escrituras, eles consultavam, averiguavam se aquilo que estava sendo pregado e ensinado era verdadeiro. Então Deus elogia os bereanos. O bereano é uma classe de crente que ele não aceita qualquer coisa. Ele pesquisa. Ah, porque o pregador famoso falou. Tá, mas o pregador famoso falou, está alinhado com o coração de Deus? Isso está na palavra? É assim mesmo que Deus disse? Eu não posso, porque o cara é famoso, a pregadora é famosa, já ir aceitando tudo. Porque o pregador famoso também erra. E se ele falar uma bobagem? E eu decidi seguir o caminho dele? E aí? Estou lascado. Então eu tenho que meditar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que observar para saber se aquilo que está sendo ensinado, o pastor está falando coisa com coisa, se ele não está meio perdido, né? Não está querendo tirar
tirar cisco do olho dos outros, sendo que tem uma trave no olho dele, né? Então, tem que tomar cuidado. Nem tudo que reluz é ouro, as pessoas erram. E olha, eu vou falar a verdade, tá? De vez em quando, para quem está ligado no mundo gospel, de vez em quando a gente vê alguns pastores famosos falar cada bobagem, que só Jesus na causa. Coitado dos bebezinhos na fé que não consegue discernir. Coitado dos bebezinhos na fé que não consegue perceber algumas barbaridades que são faladas, né? Que é uma loucura. Mas, fazer o quê, né? Então agora, cabe a nós observar tudo, examinar tudo. Inclusive o que o pastor Cristo prega, porque o pastor Cristo também pode errar, né? Então, analisa, pesquisa, ora. Para isso dá trabalho, mas por isso que não dá para viver acelerado o tempo todo. A Bíblia diz que há um tempo determinado para tudo. Eu preciso correr a caminhada da fé, mas a hora de parar é a hora de parar. Hora de desacelerar é hora de desacelerar. Não dá para viver acelerado o tempo todo. Amém? Então a pergunta da nossa série, será que não estamos muito acelerados? Essa resposta vai continuar sendo respondida no próximo capítulo dessa série. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar e depois a gente vai estar... Não sei se as crianças vão ter alguma parte aqui de homenagem para as mães também. Vão ter? Amém? Amém, queridos. Eu quero orar então. E a gente continua essa série numa próxima ocasião. Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos te dar graças, Pai, por essa nova série, Pai, que o Senhor nos deu, para estar compartilhando. E te agradecer por tudo que o Senhor já comunicou, já no início dessa série, Pai. E queremos declarar, Espírito Santo, que nós estamos abertos. Nós não somos os detentores da verdade. Na verdade, nós não sabemos tudo, Senhor. Por isso nós estamos abertos às revelações que virão do Teu trono, Pai, para que até o fim dessa série, Pai, nós possamos chegar a uma conclusão. Será que estamos andando na cadência certa? Ou será que estamos muito acelerados? Ou quem sabe estamos atrasados para o propósito que o Senhor tem para a Tua igreja, Senhor, para as nossas vidas. Que ao final dessa série, Teu Espírito Santo possa responder todas essas questões e muitas outras, Pai. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos por tudo que o Senhor comunicou nessa noite e te damos liberdade para continuar falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Vou passar a bola então para a irmã Silvânia. Pode se sentar mais um pouquinho. Olha, mais uma pintura. Mais uma pintura. Não tem som. Também foi eu que fiz também rápido. Toma. Vou ler o textinho bem rapidinho para vocês, depois vai ter uma canção, né, em homenagem às mães. Mãe de todo tipo. Todo mundo tem mãe. Tá funcionando? Mãe de todo tipo. Todo mundo tem mãe. Até mãe tem mãe também. E tem mãe de tudo quanto é tipo. Que tipo de mãe que você tem? Tem mãe que é meio desligada. Nunca lembra onde pôs a escova, a chave ou o aspirador. Tem mãe que foi. Tem mãe que é conectada, não sai da frente do computador. Tem mãe que adora
brincar e nunca esquece que também já foi criança. Tem mãe que é mais brava e gosta de tudo certinho. Tem mãe que é um doce e vive fazendo carinho. Tem mãe que adora praia, outros preferem montanha. Tem mãe que tem medo de barata, outros medo de aranha. Tem mãe que é chorona, chora até vendo TV. Tem mãe que é uma fortaleza, se chora ninguém nunca vê. Tem mãe que gosta de cozinhar e faz um monte de coisa gostosa. Tem mãe que gosta de comprar e é super vaidosa. Tem mãe que é engraçada e vive contando piada. Tem mãe que trabalha demais e sempre chega cansada. Tem mãe que também é vó, pois vó é a mãe da gente. Tem mãe que também é pai, isso é muito frequente. Tem mãe do todo jeito, mãe alta, mãe baixinha, mãe corajosa, mãe medrosa, mãe magra, mãe gordinha, mãe barulhenta, mãe quietinha, mãe loira, ruiva e moreninha. Mas em uma coisa, toda mãe é igual, no seu amor imenso, gigantesco e especial, em seu coração tão grande que cabe até o mundo inteiro, que ama a vida, que faz com o amor mais verdadeiro. Amém. Amém. Quantas vezes teve que chorar pra me ver sorrir? Noites em claro, levantar cedo pro trabalho. Às vezes só queria um tempinho a mais pra mim. Mãe, palavra linda, sinônimo de amor. Mãe, remedinho dos beijinhos na hora da dor. Mãe, também corrige, insiste pra me ver crescer. Mãe, Deus enviou como um presente. Ama a gente antes de nascer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixa viver. Mãe é sinônimo de amor. Mãe tem remédio na hora da dor. Mãe nos corrige pra crescer. Mãe, um mês de maio é tão pouco para te agradecer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou Amém. Eu vou pedir para a Raíssa aqui entregar
Em nome da Igreja Batista, né? Restaurando o Amor. Uma lembrancinha para todas as mães aqui presentes, né? A pastora Patrícia providenciou com carinho aqui. E a gente vai estar fazendo uma oração pelas mamães, tá? Tem uma para cada mãe aqui. Acho que são 5 mães. Tem aqui? Pode entregar, pode entregar. Acho que tem mais uma lembrancinha lá. Vai colocar aí, então, para me dar um abraço na mamãe. Feliz dia das mães. Calma. Calma. Ih, cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Foto das mães. Foto das mães. Vou ficar mais juntinha para fotógrafo pegar. Você jogou mais? Verdade, vem você. É que ela fica viajando. Minha coroa não dá, né? Glórias a Jesus, então. Deixamos aqui também em nome da igreja, né, o nosso feliz Dia das Mães. Obrigada, eu faço. Que organização. Amém. Dizem que o amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de mãe, né? Então, parabéns pelo dia de vocês. Continue sendo essas bênçãos na vida dos filhos. Amém? A gente vai fazer oração de encerramento. Depois você pode estar cumprimentando seu irmão e dar os parabéns para os mamães, né? O amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Uma semana de vitória. Amém? Feliz Dia das Mães.